A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje entramos no dia 167 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos voltando ao livro de Reis, 1 Reis, capítulo 5 ao capítulo 7. O nosso tema, a construção do templo, excelência, aliança e presença de Deus. Quero lembrar os irmãos que a partir do dia 1º de julho damos início ao nosso devocional noturno, que será postado todo dia às 19 horas, indo dormir com o Espírito Santo. A nossa intenção, o nosso desejo é que o Espírito Santo se manifeste para que nós tenhamos noites abençoadas, noite de descanso, de revigorar as forças e de ser renovado no Espírito. Amém? Vamos então às leituras. Diz assim, 1 Reis capítulo 5, Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão dizendo, você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo, o seu filho, que porém em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora, ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse, bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão dizendo, ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo o Israel, um total de 30.000 homens. Ele o enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que levavam pedras nas montanhas. Além dos chefes oficiais de Salomão, em número 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Salomão edifica o templo. 1 Reis, capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo.
Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao segundo andar e deste ao terceiro. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,20 metros e 5 de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a esse templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. O Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu um santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que as asas de um tocavam numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as 2 asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro.
Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano do mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. O Palácio de Salomão, 1 Reis 7. Salomão construiu seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro abrangendo as câmaras laterais, em número de 45 apoiadas em colunas, distribuída em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupada de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de coluna diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono. E era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó que havia tomado por mulher. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora. E isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem a Tiro, um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 8 metros. E um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente. Para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de fundição. Hirão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura. E um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras fundidas,
quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos e a sua borda, como borda de corpo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Outros utensílios para o templo. Irão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixo de bronze. Seus 4 pés tinham apoio debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura, e a boca era redonda como a obra de um pedestal, e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, e com esse formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez pias de bronze. Em cada uma cabia cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos, que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos, que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam do lado das colunas, os 10 suportes, as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios, devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda. Diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas, as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo. As dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e das portas do santo lugar do templo, também de ouro.
as dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isto entre os tesouros da casa do Senhor. Glória a Deus, coisa linda, né, meus irmãos? Vamos às leituras complementares. 1 Reis, capítulo 6, 11 ao 13. Deus habita entre seu povo quando há obediência. 6, do 11 ao 13. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Glória a Deus. 2 Crônicas 2, do 4 ao 6. O templo como lugar de honra ao Senhor. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a Ele. Queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde. Nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? Quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Glória a Deus. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Resumo: Salomão inicia a construção do templo com excelência, demonstrando honra e dedicação ao Senhor. Cada detalhe revela que a presença de Deus é o verdadeiro centro da vida e da adoração. Dá um check de leitura concluída, coloca também nos comentários o que toca o teu coração, ou se você gostaria de me ver aí na sua casa fazendo essa leitura bíblica. Amém? Se há esse desejo no teu coração, coloca aí, gostaria que o senhor viesse aqui em casa. Depois entre em contato comigo pelo WhatsApp e manda a localização e a gente vai até aí fazer a leitura juntamente com você. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.